Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Venho aqui compartilhar com vocês minha terrível experiência sobrenatural que tive quando tinha 12 anos de idade. Meu nome é Tânia, tenho hoje 36 anos, casada e com 2 filhos. Essa história que eu vou contar nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro de tudo e procurarei contar com detalhes aqui para vocês. Tudo aconteceu, como já disse, quando tinha 12 anos. Morávamos em São Paulo, capital. Meu pai tinha conseguido tirar uns dias de folga e fomos passar um final de semana na casa de meus avós maternos, que ficava no interior do estado. Prefiro não falar a cidade. Foram algumas horas de viagem. Lembro que chegamos no início da noite de sexta e iríamos voltar na segunda pela manhã. Como disse, chegamos muito cansados, jantamos e fomos logo descansar. Meus pais e minha irmãzinha, que na época tinha apenas 2 anos, ficaram no quarto. E eu fiquei sozinha em outro quarto. E meus avós no quarto deles. Era uma casa bem antiga, aquelas com assoalho de madeira, que fazia muito barulho quando alguém caminhava dentro de casa. Mas era uma casa muito organizada. Minha avó era muito caprichosa. Não tinha uma poeirinha em cima dos móveis. Bom, na primeira noite já começou a acontecer coisas que até hoje me pergunto se eram coisas da minha cabeça. Acho que não eram coisas da minha imaginação. Já na primeira noite, como todos estavam cansados, fomos para a cama cedo. Eu não conseguia dormir. Estava acordada quando escuto passos no corredor. Mas achei que poderia ser meus avós ou meus pais. Mais estranho, porque os barulhos de passos no assoalho de madeira não paravam. De repente, escuto uma voz chamar meu nome, que parecia a voz da minha mãe. Me levanto, abro a porta e não tinha ninguém. Vou até os quartos e todos estão dormindo. Estava apenas eu acordada. Com medo, corro para a cama e me cubro até a cabeça. Quando de repente sinto algo sentar na minha cama. Conseguia sentir até sua respiração. Mas com medo não tive coragem de olhar. Adormeço e quando acordo, meus cabelos estavam todos embaraçados. Minha mãe perguntou como tinha feito aquilo e não soube explicar. Ela ficou quase todo o dia desembaraçando meus cabelos. Na noite seguinte, aconteceu coisas piores. Quando todos estavam dormindo, comecei a ouvir vozes e vultos passando no corredor. Com medo, me cubro novamente, até a cabeça, e parece que um ar gelado tomou conta do meu quarto. Ouvi alguém caminhar, dessa vez dentro do quarto. Criei coragem e resolvo olhar, e tenho a pior visão da minha vida. Vejo um ser em pé, na frente da minha cama. O corpo parecia de um homem, mas a cabeça era de um bode com grandes chifres e unhas grandes como garras. Fiquei em estado de choque. Tentei gritar, chamar meus pais, mas não conseguia. Não conseguia nem me mexer. Estava apavorada. Voltei a cobrir a cabeça com o cobertor. E escuto novamente passos. E uma voz dizendo: Tânia, você vai ser minha. Uma voz muito diabólica, sei lá. Só estar escrevendo essa história, fico toda arrepiada. Como disse antes, por muito tempo me perguntava se aquilo foi real ou apenas pesadelos horríveis.
No outro dia, comentei com meus avós e com meus pais, e eles acharam que tinha tido pesadelos, por estar dormindo em uma casa diferente da nossa. Passei o dia todo pensando naquele monstro que tinha aparecido para mim, e com medo dele aparecer novamente à noite. Com muita insistência, consegui convencer meus pais de dormir no quarto deles. Peguei um colchão e botei do lado da cama deles, mas não preguei o olho a noite toda. Ouvia passos e vozes a noite toda. Era horrível. Até que chegou segunda-feira e voltamos para casa. Comentei com uma amiga tudo o que tinha ouvido e visto na casa de meus avós. A família dela era muito religiosa. E ela disse que todas as noites antes de dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava para Deus proteger de todo o mal. Bom, não era muito de ir à igreja na época, nem de rezar, mas comecei a rezar sempre antes de dormir. Bom, voltei algumas vezes na casa dos meus avós, mas não via nem ouvia nada de estranho. Meus avós já faleceram e sinto muita saudade deles. Essa foi minha história de terror naquele final de semana. Ficaria muito feliz se contasse essa história aqui no canal. Fique com Deus. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.